Fala galera, estamos aí de volta com o canal Siqueira Tecnologias. Eu sou o Dan Siqueira. Estamos aqui de volta para falar mais uma vez aí de mais uma gambiarra, algo que pode facilitar aí a sua vida, te ajudar no seu dia a dia no trabalho. Como a gente falou no vídeo anterior, né, a gente mostrou aí o nosso sugador de fumaça, né, de solda, utilizado em solda. E aí eu vou falar hoje sobre uma fonte de 12 volts que eu criei a partir de uma fonte ATX, tá? Aqui é a minha fonte de 12, criei a partir ela de uma fonte ATX, como vocês mesmos podem ver, é uma fonte ATX da Wise, né? Uma fonte aí com alimentação, saída máxima aí de 500 watts, com pico de 520 watts, ou seja, eu tenho aqui, ó, mais 12 volts, 20 amperes, ou seja, eu tenho aí uma tensão bem bacana aí com 20 amperes numa tensão de 12 volts. Eu consigo ligar qualquer aparelho aqui. Eu já liguei aqui, eu falei no vídeo anterior, já liguei aqui um standalone, ou seja, o DVR, né, para ligação de câmeras, para gravação de câmeras, já liguei câmeras, né, já liguei câmera e o DVR junto, porque a alimentação deles, as câmeras, por exemplo, a cada 1 ampere aí você liga 2 câmeras, né? Então dá para ligar aí uma série de câmeras. Liguei alguns componentes que são alimentados a 12 volts, como por exemplo o meu próprio sugador, né? A gente falou sobre ele aí, um sugador de fumaça de solda, porque ele também é alimentado ali com 4 ventoinhas, né, a 12 volts. Enfim, a gente vai falar aí um pouquinho sobre essa fonte de 12, como que eu fiz. É super simples de fazer ela, já está tudo mastigadinho aqui. A gente só vai dar uma ideia, uma noção para vocês, né, de como que pode ficar e o que vocês também podem fazer com essa fonte, ok? Não esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? Deixar os comentários, é importantíssimo a gente saber se vocês estão gostando ou não. Deixa o comentário, compartilha esse vídeo, tá bom? Que ajuda pra caramba a gente. Forte abraço, depois da vinheta a gente tá de volta. Eu aproximei um pouquinho aqui a câmera para que vocês possam enxergar legal aqui a nossa fonte. Tá? O que acontece? A partir de uma fonte ATX, vocês podem criar uma série aí de coisas, né, de ferramentas. A gente sabe que no começo é complicadíssimo, a gente não tem verba, a gente tem pouco cliente, o dinheiro que entra às vezes já está comprometido, né? Então é difícil a gente conseguir ir lá na loja, comprar uma ferramenta adequada. Então, mas a gente tem aí os recursos, né? A gente consegue aí através da sucata os recursos para que a gente possa ter uma ferramenta bem legal como uma fonte. Essa fonte aqui, né, a fonte ATX, ela foi criada mesmo para poder alimentar vários componentes ao mesmo tempo, como eu falei antes aqui, né? Eu uso muito ela para alimentar, eu faço serviço de câmeras também, né? Instalação de câmera, manutenção de câmera, CFTV. Então eu levo muito ela para poder ligar, né, um standalone, o meu standalone. Inclusive eu atendi um cliente, né, de um mercado que estava com a suspeita de que o standalone dele estivesse queimado, não, o DVR estivesse queimado, né? Algumas pessoas chamam de standalone, outras chamam de DVR. Estava com a suspeita de que se tivesse queimado ou não. Então levei minha fonte, levei o meu DVR, levei as minhas câmeras, levei meu material de teste. Chegando lá, foi só conectar o DVR dele na minha fonte. Ele ligou na hora, deu sinal, as câmeras apareceram lá, as que estavam funcionando, porque algumas câmeras também estavam paradas, né? Funcionou na hora, então a gente matou na hora ali que o defeito era a fonte de alimentação, ou seja, não tinha nenhum defeito, nenhum problema no DVR. Enfim, mas quem salvou minha vida naquele momento foi esse camarada aqui que eu levo para baixo para cima. Ah, mas poxa, ele é muito grande. Cara, ele é grande, mas por que eu não levo uma outra fonte menor? Por exemplo, como essa fonte aqui, ó, ela é 12 volts também,
bem menor, muito mais simples, né? Muito mais fácil aqui, ó, você pode ver, ela é 12 volts, tá? 12 volts, 1250 miliamperes, tá? Esse é o grande questionamento meu. E se eu chegar lá, esses 1250 miliamperes não forem suficientes para ligar o aparelho? Eu sei que para ligar a câmera, com certeza vai ligar, porque com certeza ele consegue ligar. Mas se não for o suficiente para ligar o DVR, como no exemplo que eu dei do meu cliente, o DVR, a suspeita era que se o DVR estava queimado ou não. Então aqui eu tenho uma fonte, né, da Wyze, uma fonte ATX normal, aqui, né, você pode ver, é uma fonte da Wyze, ela tem 500 watts máximo, chegando a um pico de 520 watts, ok? Eu tenho aqui, olha, mais 12 volts, mais 12 volts com 20 amperes, saída, né, de corrente contínua, 12 volts, corrente máxima, 20 amperes. Você consegue ver aí? Ok? Então eu tenho uma corrente excelente para ligar qualquer aparelho a 12 volts, alimentado a 12 volts, e sem ter o problema de que tenha corrente suficiente, ou seja, que eu tenha uma amperagem boa para poder ligar aquele aparelho. Bom, galera, eu vou pegar uma outra fonte aqui, que ela já está aberta, tá? Essa fonte aqui, eu estou mexendo nela, eu estou modificando ela toda, a gente vai falar isso num outro vídeo, tá? Mas eu estou modificando ela inteira para ela virar uma fonte de bancada. Eu estou aqui ainda fazendo os testes nela, né? Fazendo os testes, fazendo um pouco meio gambiarra, né? Emendado aqui, mas não é o final dela. Eu ainda estou limpando ela aqui, estou tirando os fios, limpando ela, selecionando os fios que eu realmente vou utilizar para poder transformar ela numa fonte de bancada. O que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, olha. Eu tenho os fios amarelos, né, como eu já falei para você, eu tenho o preto, tá? O fio preto é o GND de terra, o amarelo é o mais 12 volts, o laranja é o mais 3.3 volts, eu tenho aqui o vermelho, tá? São as alimentações, as tensões já pré-definidas aqui da fonte. Eu tenho o vermelho, que é o mais 5 volts, ok? E aqui eu tirei, porque eu não vou utilizar. Eu tenho um fio azul também. Eu tenho aqui uma pontinha dele, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui. Eu tenho uma pontinha dele, que é o fio azul, que é o menos 12 volts. Então, se eu quiser tirar ainda uma tensão daqui de 24 volts, eu ainda consigo tirar essa tensão de 24 volts. Mas aqui é só mesmo para a gente poder ter uma ideia, para a gente poder visualizar ela por dentro, tá? A gente ter uma ideia aí de como que é a fonte por dentro. Aqui eu tenho a chave seletora de 110/220. Aqui eu tenho o meu entrada AC e um botão liga-desliga. Essa fonte vem com um botão liga-desliga, ok? Então, galera, essa daqui eu estou preparando para fazer uma fonte de bancada. Vai ficar top demais. Então, como eu tinha mostrado para vocês, né? Eu separei dessa daqui, como eu queria uma fonte de 12 volts, eu separei os fios amarelos de 12 volts e os pretos GND, ok? É o terra. Fiz aqui uma conexão, esse tipo de adaptador aqui, ele é maravilhoso. Você tem aqui, olha, a conexão positiva, negativo, desparafusou,
colocou os fios, colocou o pino nas posições corretas aqui, ó. O amarelo é o positivo, porque ele é o mais 12 volts, e o preto negativo, porque ele é o GND. Então a gente coloca na posição, parafusa, né, para prender o cabo ali, para prender o pino, e tá pronto aqui a nossa ligação. Eu vou lá, coloco no aparelho que eu quero utilizar e ele vai funcionar perfeitamente, ok? Lembrando, isso daqui eu fiz para ser uma fonte de 12 volts para fazer essas ligações, como eu já dei como exemplo no começo, salva muito a minha vida nas instalações aí de câmeras de CFTV, né? As câmeras de circuito fechado. Bom, galera, falei aí um pouquinho aqui da minha fonte de 12 volts, minha guerreira, tá comigo já há algum tempo, você vê que ela já tem marcas de expressão, né? Daqui a pouco a gente vai precisar substituir ela, mas guerreira me ajuda demais, né? Como eu já falei aqui inúmeras vezes, me ajuda muito aí na questão de instalação de câmera de CFTV. Então esse aí é o nosso conteúdo de hoje, tá bom? A gente falar aí um pouquinho sobre a fonte. Então, galera, a próxima a gente vai falar aí sobre mais um assunto, sobre alguma outra gambiarra que a gente tiver por aqui. A gente vai mostrar uma ferramenta, vai mostrar nosso dia a dia, para que você possa ter aí todo o conhecimento, né? Conhecimento técnico, conhecimento operacional, tudo aí a gente vai tentar passar para vocês como que é a rotina. Vamos falar um pouquinho sobre assistência técnica, a gente vai falar aí sobre OS, sobre, né, o tratamento com o cliente, os cuidados que a gente tem que ter com o cliente, os determinados tipos de clientes. Enfim, comenta aqui embaixo, fala um pouquinho, deixa aí a sua pergunta, a sua dúvida, qual tipo de cliente que você já teve, né? Que situação que você já se encontrou, enfim. Se inscreve no canal, dá essa força para o canal para que a gente possa crescer, ativa o sininho de notificações, deixa o teu joinha, o teu gostei, aquele like bem bacana para se tornar um tecnomaníaco aqui da Siqueira Tecnologias e ter um monte de conteúdo. Segue lá no Instagram, meu Instagram é o Siqueiradan, tá? Tudo junto. E tamo junto, até a próxima.